Os deputados do PT de São Paulo vão recolher assinaturas para instaurar uma CPI para analisar denúncias de pagamento de propina às empresas multinacionais pelo governo do PSDB. Para entender o caso, acompanhe agora a reportagem de Márcia Telles. Vem lá de trás da década de 1990 as suspeitas de pagamento de propinas, sobrepreço e desvio de recursos em licitações do metrô e da CPTM no estado de São Paulo. Tanto o Sindicato dos Metroviários quanto parlamentares já fizeram várias denúncias envolvendo a francesa Alstom, a canadense Bombardier, a espanhola CAF, a japonesa Mitsui e a alemã Siemens. O que era uma forte suspeita se transformou em certeza absoluta quando a própria Siemens admitiu que as 5 empresas fizeram um acordo entre elas para impor preços em pelo menos 6 licitações de obras do metrô, entre elas da linha verde, e de modernização de trens da CPTM. A Siemens resolveu fazer essa delação, uma espécie de confissão ao CAD, Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico, para se livrar de uma punição em caso de condenação do cartel. Segundo a denúncia, as empresas cobraram um sobrepreço de até 20%. Para se ter uma ideia do que significa isso, esses trens reformados estão saindo no mesmo valor praticamente de um trem novo, e com reformas que já foram inclusive denunciadas pelo sindicato com uma série de problemas técnicos. Desde 2008, a liderança do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de São Paulo já protocolou 15 representações no Ministério Público Federal e no estadual, denunciando as irregularidades. Mas as investigações nunca foram adiante. O Ministério Público Federal abriu algumas representações, alguns inquéritos, repassou ao Ministério Público Estadual. Só que o Ministério Público Estadual, em vez de fazer a investigação, transformou em processo sigiloso. Então, hoje, nós não temos acesso ao trâmite desse processo. O PT também fez 3 tentativas de criar uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar a execução das obras, as licitações e os contratos entre a Alstom, a Siemens e o governo do estado. Mas nas 3 tentativas, os deputados que apoiam o governador Geraldo Alckmin negaram a criação da CPI. Conseguiu no máximo 26 assinaturas e nós precisamos de 32 assinaturas, como o PSDB, o PPS, o DEM, o PTB e o PV não assinaram a CPI, pedida pelo Partido dos Trabalhadores, não conseguimos fazer a investigação necessária. Todos esses contratos, em torno de 5 bilhões que eu falei, em relação à Alstom apenas, não estou nem falando dos demais, foram feitos pelos governos do PSDB, com relação evidentemente promíscua com todo esse esquema que está sendo denunciado agora. Em pelo menos 11 países, as mesmas empresas estiveram envolvidas em pagamento de propinas para conseguir contratos. Em todos, as investigações prosseguiram e os suspeitos de receber comissões foram presos. E aqui no Brasil praticamente nada aconteceu. Não só continuam operando, mas têm ampliado inclusive os seus contratos. A Siemens e a Alstom não só trabalham hoje para o metrô, para a CPTM, já tem contratos com a Sabesp, já tem contrato com a CDHU. Também estão sendo investigados contratos das obras de manutenção do metrô de Brasília. Para o secretário-geral do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, só a pressão que vem das ruas tem força para obrigar o poder público a investigar e punir os envolvidos nas irregularidades dos contratos das estatais paulistas. Se não houver pressão popular, nós não vamos conseguir que nenhum órgão investigue isso a fundo. Seja Ministério Público, seja Assembleia Legislativa, nenhum órgão. Se não tiver o povo na rua, como foi feito aí recentemente em junho, na mobilização da juventude, isso vai de novo ficar escondido, porque envolve financiamento de campanhas, envolve empresas que têm subempresas dentro do próprio metrô. Ninguém é penalizado e fica por isso mesmo, e a população não tem essa modernização do sistema tão necessária.